Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um programa Carioca e hoje vamos conhecer o projeto Memórias de Luta pelo Direito à Terra do Estado do Rio de Janeiro. Você vai saber tudo sobre o projeto do ITERJ, em parceria com a Uniswan. Vai conhecer um pouco sobre a história de luta pela terra no estado do Rio de Janeiro, vai saber sobre os direitos dos assentados e muito mais. Já viu que não dá para perder o programa de hoje, né? Então fique ligadinho que o programa só está começando. Nós éramos 11 filhos, fora os agregados. E foi uma época meio difícil, entendeu? Era da roça. E às vezes nem todas as roças produzem todos os alimentos que às vezes a pessoa precisa, né? Tipo arroz, entendeu? Tinha farinha, mas não tinha arroz, tinha o feijão, mas não tinha arroz, ou vice-versa. Então, e acaba aquilo ali, aí você saindo para a cidade, aí quando você chega na cidade é que você vai vendo que as coisas no interior já não é do jeito da cidade. E foi muito difícil lá, foi difícil mesmo. A terra era de vocês? Era nossa, era nossa. Nossa, sim, porque tinha vários donos, entendeu? Então, cada um cuidava do seu pedaço. E que não tinha aquela despesa, quer dizer, a despesa que tinha de pagar impostos era dividida, entendeu? Então dava pouco. Mas a terra também não era uma terra assim produtiva, entendeu? Só dava mesmo ali só para alimentar mesmo, não dava para vender, entendeu? Porque às vezes as pessoas faz roça, entendeu? É justamente para ter uma renda. E lá ela era diferente, era só para comer mesmo, entendeu? Eu tenho assim uma cara as pessoas acham que eu tenho uma cara de mal, né? Mas eu não sou não, eu sou um cara muito bom, tenho um coração que gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Mas gosto mesmo, ajudo porque eu gosto. A luta dos assentados pela terra no Rio de Janeiro é um problema de fundo histórico e, consequentemente, um problema político e econômico que vem desde a chegada dos portugueses ao Brasil e se reafirmou com a tomada dos índios nesse primeiro momento da colonização. Para cuidar desses problemas territoriais que o Rio de Janeiro enfrenta, o governo do estado criou o Instituto de Terras e Cartografias do Rio de Janeiro, o ITERJ, que visa amparar poceiros e pessoas que não têm terras legalmente comprovadas. O professor e coordenador do curso de História da Uniswan, Leonardo Santana, explica que depois de um tempo, os assentados conseguem um documento de posse de terra. De maneira lenta, né, completamente burocrática, lutando contra, digamos assim, contra um sistema político-econômico de interesse classistas, né, que a todo e qualquer custo tenta impedir esse processo se consolide de fato, né? E aí você tem os poderes federais e estadual lutando, né, em defesa. Eu não tenho como te assegurar quanto tempo isso demora. Isso depende muito por conta de todos esses problemas de caráter político e econômico que persiste e continua a persistir em fazer com que a sociedade brasileira não se desenvolva, digamos assim, socialmente e humanamente, por conta dessa própria desigualdade social, que um dos fatores principais é a própria questão da falta de terra ou terras improdutivas que não são democratizadas, né, para pessoas que não têm o acesso direto a essas terras. O mercado imobiliário é um fator que muitas vezes atrasa a posse de terra desses assentados. No Rio de Janeiro, no Leblon, existe ali um território que é um antigo quilombo urbano, ou seja, o quilombo era as terras dos escravos que fugiam, né, e ali formavam uma pequena sociedade para fugir do sistema escravista e, ao mesmo tempo, tocarem suas vidas de maneira livres, né, economicamente, a partir da sua autossubsistência, etc. e tal. Então, você vê, Leblon, se a gente pegar em termos econômicos, é uma área completamente nobre,
talvez, se não for, mas é um dos metros quadrados mais caros que nós temos no Brasil. Ou seja, você pegar pessoas que estão ali há anos, que não têm um documento, que não têm, né, a posse da terra definitivamente garantida, e trabalhar em cima disso dentro de um mercado imobiliário que cresce a cada vez mais e que supervaloriza a partir de uma própria, digamos assim, entre aspas, um mercado inflacionário, né? Você não vai ter essas terras, a meu ver, legitimadas tão cedo. Mesmo com todas as dificuldades, os assentados continuam na luta e contam com a ajuda do ITERJ. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o eixo dele de luta é a ocupação. Então, assim, a quantidade de ocupação que eu já fiz na minha vida e que eu continuo fazendo, enquanto não morrer vou continuar fazendo, né? Só que eu morava em Volta Redonda e lá era uma ocupação, era um núcleo de posse. Eu vim trabalhar no Rio de Janeiro e vim pagar aluguel. Então, quando eu falei, eu vou morar, eu quis dizer o seguinte, não, a próxima ocupação vamos fazer no centro e eu vou morar nela. Entendeu? Porque eu estava morando no aluguel, e aluguel para mim é uma aberração da natureza, sabe? Porque a gente fala a vida inteira que o lugar do trabalhador e da trabalhadora morar é próximo do local de trabalho, é próximo do centro administrativo. Na periferia, no alto do morro, quem tem que morar é rico, que tem helicóptero e carro. Entendeu? Isso para nós também é um valor cristalizado. Então não foi por acaso que eu olhei o centro e falei, ai, que centro legal. Não, é porque faz parte da nossa concepção já de sociedade, de cidade. Vou morar no centro do Rio, o centro está sim de imóvel vazio, nós vamos identificar nós vamos organizar o povo. Nós vamos fazer uma ocupação no centro do Rio de Janeiro e eu vou morar nela. Não vou mais renovar o meu contrato de aluguel, que era uma questão concreta, né? Não vou renovar o meu contrato de aluguel. E não renovei mesmo. E aí começamos. As outras ocupações, todas, eu não morei nelas. Como as próximas que a gente fez depois da Manuel Conga, eu não moro nelas. Nós, enquanto movimento, organizamos, fazemos, estamos juntos. Mas não, né? Mas o meu cadastro interno do movimento é na ocupação Manuel Conga. E aí quando ela ouviu isso, você está falando sério? Foi, estou falando sério. Nós estamos há muito tempo falando da quantidade de imóvel vazio no centro do Rio de Janeiro. Nós estamos há muito tempo falando que a periferia não é lugar para o pobre ficar, porque o pobre tem que ficar perto do trabalho. Então, nada melhor, Elisete, do que nós dar o exemplo. Então, nós vamos fazer isso agora. Aí ela falou, se você está falando, eu vou acreditar. Aí ela é evangélica, né? Eu não sou, mas ela é. Aí ela é evangélica, então você profetizou. Isso é só o começo. No próximo bloco tem muito mais. Não saia daí. Voltamos com o programa Carioca. Agora você vai saber um pouco mais sobre o direito à terra no estado do Rio de Janeiro. Rapaz, eu vim conhecer uma cidade que diz que a cidade aqui era a cidade maravilhosa e que o pessoal vinha para aqui e se dava bem, né? E como eu conhecia alguns vizinhos meus lá que às vezes vinha para o Rio, e quando chegava lá, pisava no chão porque era obrigado, né? Eu falei assim, eu vou conhecer essa riqueza. Quando cheguei aqui, não é nada daquilo que eu achava que era, entendeu? Eu fui conhecer uma favela, entendeu? E nessa favela eu via que ia para não conhecer a favela, entendeu? Aí o meu primo que trouxe, me trouxe, eu subi numa viela cheia de esgoto, lama, entendeu? Aí eu falei assim, ó Zé, essa é a riqueza do Rio de Janeiro, porque o pessoal quando chega lá na Paraíba lá, pisa no chão, obrigado, fala com as pessoas, obrigado, entendeu? Só fala só com a família e é complicado, né? Como era a história de vida desses assentados durante a luta ao direito à moradia? Relatos de história desses trabalhadores mostrada no projeto. O ITERJ e a Uniswan se juntaram para esse projeto se tornar realidade.
Memória de Luta pelo Direito à Terra do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o nome do projeto que abrange registrar com fotos e depoimentos audiovisuais das lideranças comunitárias que participaram da luta por terra e moradia do Rio de Janeiro. Foram dias de pesquisas, visitamos vários lugares. Entre entrevistas e filmagens, conseguimos mostrar o dia a dia desses assentados. Dentre tantos lugares está Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, dentre outros. E a nossa equipe foi até o centro do Rio para conhecer e ouvir um pouco mais sobre a história de vida deles. Para a gente, assim, contar qual foi a relação do ITERJ conosco, nos caminhos da luta pelo direito à terra e à moradia, é lembrar a nossa história, né? Porque nós estamos na raiz, desde a raiz da necessidade de ter um instituto autárquico com capacidade de trabalhar e sensibilidade para lidar com a questão fundiária, com os conflitos fundiários. Nós estamos na raiz da necessidade. Desde que o ITERJ foi instituído, para nós que foi uma vitória também, a construção dele ideologicamente, estruturalmente, para nós, a cada passo, o último concurso público do ITERJ foi uma vitória para nós, assim como é a Defensoria Pública do Estado. Então, nós somos aqueles que lutamos por um instituto de cartografia em cada estado, por uma Defensoria Pública em cada estado, para democratizar o acesso à justiça. Então, cada passo do ITERJ faz parte da nossa luta pelo direito à cidade e à terra. Aí, este trabalho resgatando a história do ITERJ também, para nós, foi muito importante participar disso, contar. Tem muito mais coisa para contar que num trabalho só é pouco. Trata-se de prédios públicos, na qual eles lutam para que se torne moradia para aqueles que não têm lugar para morar. Meu pai era alcoólatra. Nessa época, meu pai já bebia desde os 12 anos de idade, então. Né? Então, lá na roça eles têm mania de beber muito cedo, né? Beber e fumar, né? E meu pai não aprendeu a fumar, mas aprendeu a beber muito cedo na roça. Então, desde os 12 anos, meu pai bebia. Então, quando minha mãe casou, ele já bebia. E aí ele veio para o Rio, aí se tornou mais alcoólatra ainda. Aí foi, o vício do álcool foi... era uma vida sofrida, um monte de filho, ele trabalhava. Meu pai era marceneiro, carpinteiro, pedreiro. E ele começou a trabalhar para criar aquele monte de filho, muita miséria. Não tinha muito o que comer. Nós somos em 15 irmãos, eu sou o mais novo, da minha mãe com o meu pai, minha mãe e meu pai, do primeiro casamento. Aí meu pai, uma outra companheira, mais 9 irmãos, e nós somos em 34 no total de 3 famílias que meu pai tinha, sabe? E aí nós viemos embora para o Rio, quando ele faleceu, e os outros irmãos ficou para lá. Inclusive encontrei com eles agora, um mês e pouco passado, foi uma festa muito bonita. Tinha 47 anos que a gente não se via. Naquela época, a produção do café, foi na década de 60, né? A produção do café era o carro forte que tinha lá. E aí o governo da época mandou destruir todo o café, né? Até porque tinha uma broca, né, que atacava muito e destruiu todo o café. Então aquela fonte de renda que nós tínhamos, a gente perdeu ela. E tivemos que migrar para o Rio de Janeiro aí para trabalhar com japonês, catando quiabo. Invadiram tudo, até o meu barraco, e espalhou as coisas pelo chão. Resposta a casa bagunçou, que até um guarda louco apareceu. Enfim me seguraram e tudo me forçaram, mas o pato desapareceu. Aí a turma gritava: leva, 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 leva esse ladrão. O programa de hoje está mostrando tudo sobre o projeto do ITERJ em parceria com a Uniswan. Continue aí que a gente volta no próximo bloco. Agora você vai entender tudo sobre o projeto Memórias de Luta pelo Direito à Terra no Estado do Rio de Janeiro. Para
entendermos melhor, conversamos com algumas das organizadoras do projeto do ITERJ. Esse projeto, na verdade, ele é o primeiro, é o embrião desse trabalho que a gente está querendo fazer no ITERJ daqui para frente, de regularizar de fato. Não é só dar o documento, é dar o documento e ajudar aquela pessoa a ficar naquela casa, não vender aquela casa para ninguém. Então, dentro dessa atividade que a gente exerce, surge uma ideia de trazer para o Estado, para o ITERJ, para o órgão, um acervo de memórias das lutas das mais remotas possíveis, dessas pessoas que protagonizaram essas lutas e que hoje elas estão estabelecidas em seus territórios. E como isso se deu na história do Rio de Janeiro, a história dessa luta, trazer isso ao conhecimento de pessoas interessadas no tema, digamos assim. Tá? Então, a ideia do projeto é essa, é que essa história não se perca, porque não existe nada por escrito, não existe um trabalho feito sobre esse assunto ainda no estado do Rio de Janeiro. Para a realização desse projeto, o ITERJ fez uma parceria com a Uniswan para a editoração do livro, produção dos vídeos, além de uma exposição de fotografias. Quando começamos a falar desse projeto, eu pensei assim, vamos fazer uns vídeos, porque eu não vim aqui para procurar a editora, eu nem sabia que tinha editora, quando eu saí daqui não tinha editora. Eu vim para procurar o vídeo, para fazer os vídeos, porque a gente tem na Prefeitura de Duque de Caxias, tem um Museu da Pessoa no site, eu achei aquilo lindo. Vamos fazer um Museu da Pessoa? Vamos. Então, aí eu vim aqui, aí marquei com a Cláudia, e aí fizemos uma entrevista com a Cláudia e com o Luiz Felipe. Aí eu falei do vídeo, aí o Luiz Felipe ofereceu à editora. Ele ofereceu, eu achei ótimo isso, né? Então nasceu assim, né? A gente acredita de fato que o projeto Memórias da Luta pela Terra pode qualificar o trabalho que o Estado presta para os assentamentos rurais e urbanos, que são as favelas e os pequenos agricultores com os quais a gente trabalha. Cada uma das pessoas que organizam o projeto estão responsáveis também por escrever capítulos do livro. Eu vou escrever um capítulo do livro que vai falar sobre as lideranças dos movimentos, as lideranças que nós estamos entrevistando. Então vai ter um capítulo cujo foco são essas pessoas e a vida delas e o que as motivou a toda essa luta. O meu capítulo é sobre a igreja, né? Eu não vou trabalhar com nenhuma teoria. Eu sou cientista social, né? E eu trabalho com uma concepção de sociedade, a concepção do Norbert Elias, uma coisa mais recente, a sociedade dos indivíduos. Então eu sempre acreditei nisso, isso é uma coisa que eu já acreditava antes de conhecer o Norbert Elias. Assim, nós somos pessoas, o poder é das pessoas, não há nada além de pessoas. Tudo que há além de pessoas são ideias na cabeça das pessoas, é só. Então a gente precisa de acreditar nessa possibilidade de mudança através da ação do indivíduo, né? Então, o que eu vou fazer no meu capítulo que é sobre a igreja, que é uma pessoa... Eu não sei se talvez eu trabalhe com a ideia de religião e não de igreja, porque nós temos católicos, sobretudo, mas tem outros. Você tem presbiterianos, tem evangélicos, porque a Pastoral da Terra, ela se tornou ecumênica para poder receber esses outros caras. Né? Então eu vou partir da fala das pessoas, eu vou trabalhar a ideia das pessoas e a partir dali a explicação das pessoas é que eu vou procurar como é que eu vou dizer assim, um eco naquilo que a pessoa acha, naquilo que a teoria disse. Eu vou falar sobre o poder simbólico da luta pela terra. Como disse a minha amiga antropóloga Hermínia, a teoria ela serve como uma ferramenta. Eu vou estar usando a ferramenta teórica proposta pelo clássico Bourdieu, o poder simbólico. Ele fala sobre terra. Eu vou pegar a terra como uma região de fronteira, onde vão estar sendo articuladas identidades, políticas, movimentos, e botar isso num bolo e tentar entender o significado desses eixos todos que circulam sobre a luta pela terra, ao redor da luta pela terra. Tentar entender o que significa
lutar pela terra em termos de identidade, em termos de movimento histórico, político, social. O lançamento do livro ainda não tem previsão. A equipe está na fase das entrevistas e após será a editoração. Enquanto o livro não fica pronto, vamos torcer para que o projeto seja um sucesso. A minha primeira visão política foi quando o Prestes, clandestinamente, fez uma reunião. E eu fui convidado para ir assistir essa reunião do Prestes, que era clandestino. Nós fizemos uma caminhada de Nova Iguaçu até a estação de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu fomos parar lá em Niterói, nas barcas. E ali fizemos uma passeata dali até o Palácio do Engar. Caramba, Ele não estava, Roberto Silveira não estava. Reunimos o pessoal no pátio com a esposa dele, Dona Ismênia da Silveira, que era esposa do Roberto Silveira, não sei se ela é viva ainda, né? Reunimos com ela e falamos, olha, nós vamos ficar aqui até o governador, até Roberto Silveira chegar, o sua esposa chegar. Ah, mas ele vai chegar de noite, não tem importância. Ele realmente chegou de noite. Eram as 9 horas da noite quando ele chegou. Aí ele recebeu a gente e mandou que a gente dormisse por lá mesmo, que não ia ter jeito. Aí cada um deu seu jeito ali no pátio do Engar, do Bar de Árvore, essa coisa toda. E no outro dia fizemos uma caminhada a pé, do Engar até as barcas. Aí pegamos e viemos para Nova Iguaçu. O ITERJ ele trabalha em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então envolve várias áreas, inclusive áreas quilombolas, né? E aí a ideia em fazer parceria com a Uniswan foi justamente que a Uniswan pudesse registrar por meio de vídeo e de um livro, não é, essa memória histórica. Então, o grande ganho que a gente viu no momento em que o ITERJ nos procurou para apresentar essa proposta foi justamente que os nossos alunos, professores, eles fossem envolvidos nesta experiência para conhecer um pouco de uma área que pouco se registra e pouco se discute. Para a Uniswan, o mais relevante desse projeto é realizar a produção de conteúdo. A importância é que o produto final será justamente um documentário, né, que será produzido com base no material que está sendo coletado pelos nossos alunos, profissionais. O livro, nós vamos publicar um livro em parceria com eles. Então há toda uma memória, um registro. A Uniswan estuda uma proposta junto com o ITERJ para trazer o tema para ser discutido com a sociedade. A ideia também é compartilhar isso, não é, por meio de um evento em que a sociedade possa conhecer um pouco da história dos assentamentos do estado do Rio de Janeiro. Aqui no terceiro distrito, ela era uma área mais rural, tinha um movimento rural muito grande aqui. Só que com o crescimento da cidade, né, foi expandindo a questão urbana, a área urbana foi expandindo e acabando a área rural. E teve também uma participação de um cidadão conhecido como Tupinambá, que era um grileiro de terra representando a ditadura militar, que acabou com as áreas, tinha bastante área rural, eles fizeram o loteamento, acabaram de tomar as terras e fizeram o loteamento. Hoje tem ali o chamado Embaria 3, era a Fazenda Mato Grosso, as Casas Bahia também era na Fazenda Mato Grosso, Parque Santo Antônio, que era uma área rural muito importante naquela época, né? Mas hoje, com o crescimento urbano, vai diminuindo, vai espremendo as áreas rurais aqui da região, que aqui praticamente não existe mais. Hoje o programa Carioca fica por aqui. Se você gostou, curte a gente lá no Facebook, facebook.com/TV Uniswan. Obrigada pela audiência e tchau!